Bem-vindos ao podcast Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Jorge Pinheiro. Eu sou o Guilherme Brassanini. E hoje a gente vai falar sobre o sonho da melhor performance esportiva. E apresenta aí, Gui, nosso convidado. Aqui tem um grande amigo meu, Matheus Winkler, Dr. Matheus Winkler, que ele é médico do esporte pela Unifesp, né? É um dos sócios do Exponential Medic, a gente vai falar sobre parte de empreendedorismo e tudo mais. E host do Movement Cast junto com o Vitor, que não pôde estar aqui hoje. Um abraço pro Vitor. Abraço, Vitor. E que é o único podcast, não é mesmo, Matheus? É o único de medicina esportiva do Brasil. Do Brasil. Real. Exclusividade aqui no Durma Com Essa, hein? E acompanhem por lá porque é muito bacana. É um podcast que fala sobre medicina do esporte. Então, para quem não conhece ainda essa área, a gente vai falar aqui, lógico, mas lá você vai entrar no universo da medicina do esporte. Obrigado, gente, por me receber aqui. Obrigado pelo convite. Quanto ao Movement Cast, não sei se ainda é o único, mas quando a gente começou, não tinha outro podcast de medicina esportiva em atividade. E, tu já teve lá no Movement Cast um episódio sensacional, inclusive, sobre sono. Então, super legal estar aqui com vocês aqui. Obrigado. A gente troca as posições, porque até o estúdio é o mesmo. Cara, é engraçado estar do outro lado aqui, porque aí quem tá do outro lado fica numa posição mais de boa, mais passiva, né? Porque a responsabilidade tá com os hosts e co-hosts. Mas tem as surpresas aí das perguntas, né? E da onde que veio a ideia tua e do Vitor de fazer um podcast sobre medicina esportiva? Cara, primeiramente das nossas conversas, porque a gente trocava muita ideia, nós dois, sobre questões de tanto qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E a gente percebeu que em tudo isso engloba o movimento. A gente precisa estar em movimento. O corpo precisa estar em movimento, a mente tem que estar em movimento e é no movimento que a vida acontece. Nada acontece na estagnação. E várias vezes a gente trocando ideias sobre coisas que nos levavam para frente, a gente parava, se olhava assim, caraca, velho, se tivesse uma câmera aqui ia ter sido um episódio massa. E aí um dia o Vitor me mandou uma mensagem. Cara, vamos começar um podcast? Vamos. Aí a gente já conseguiu o contato aqui desse estúdio com a Marília. Um abraço pra Marília, inclusive, do PES. E na hora que a gente conseguiu o contato da Mauri, eu falei com ele. Ele disse, cara, era sexta-feira. Tem pro mês que vem ou segunda-feira agora, à tarde, vagou. Pode ser? Pode. Daí depois ele mandou uma mensagem falando, cara, só me manda o nome e o logo do podcast. Tipo assim, né? Zero nome, zero logo ainda, nada. Né? E aí, cara, é isso, a gente tem que começar, né? Às vezes a gente fica planejando muito. Movimentou, né? Igual você falou. Movimentou. Aí não tem como mais parar de O perfeito andar. não feito, né? Não é nada. A gente nunca contou a história aqui, mas foi mais ou menos isso, né, Jorge? Mais ou menos isso também, uma história bem parecida, né? A gente já tinha ideia, eu acho que individualmente cada um queria fazer alguma coisa a respeito de sono e tal. E o George tinha até o nome já, o Durma Com Essa. Durma Com Essa, né? Já tava lá. Nome genial. Aí quando eu chamei o George, pronto, ele falou, bora. Daí eu falei, beleza, uma semana depois já tinha logo, já tinha até vinheta, cara. Tem um amigo meu músico, o Thiago, obrigado por ceder a sua técnica, por essa vinhetinha que você escuta. É um amigo meu de infância que fez. Super elogiada essa vinheta, tá? É super elogiada. Eu só pedi pra ele, cara, eu quero uma trilhinha que termine no final com um ronquinho e o assovio, sabe? Daí ele foi e encaixou, velho, ficou perfeito. Ele mesmo que fez, não foi copiado, nada. E ficou super legal, né? Ficou fantástico, né? Bacana. E aí nós estamos aqui para falar de medicina do esporte, né? Cara, eu preciso confessar uma coisa, né? Eu sou de uma geração de médicos que não se falava em medicina do esporte, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais, porque hoje é uma área aí que concorrência aumentando cada vez mais nas residências e tudo mais. Como foi essa trajetória da medicina do esporte aí no Brasil, principalmente? Cara, beleza, vou falar sobre essa trajetória em medicina esportiva. Antes vou fazer um loop de até voltar na tua conexão na apresentação inicial, de falar de empreendedorismo também, pensando que aqui tem várias pessoas escutando. Exato. E que a audiência, tem médicos, outros profissionais da saúde, tem residente, tem um monte de gente. Eu vejo tanto no empreendedorismo quanto na medicina esportiva duas coisas que eu gosto muito. Que, aliás, é uma coisa. As duas é uma têm uma coisa só nas duas, né? Que é assim, autoria. Você precisa ter autoria. Na medicina esportiva, a gente ajuda o paciente a se responsabilizar por diversos pilares da vida dele. Só que a decisão de fazer ou não é dele. E empreender, a decisão de fazer ou não é tua. Você tem que ter autoria, você tem que tomar decisões difíceis. Às vezes você tem que romper com o status quo, com aquilo que se é esperado. Às vezes você tem que dar um passo ousado, abandonar um vínculo que para ti gerava segurança,
mas não te fazia feliz para você se jogar em empreender em algo. Eu vejo que o médico ele tem muita falta de liberdade e muitas vezes porque a gente vai pegando um monte de vínculos, a gente se prende a rótulos, a expectativas que a gente acha que os outros têm, que os chefes têm, o que vão falar de nós. E a gente põe todas essas... eu tenho que fazer meu fellow para eu começar a atender, eu tenho que fazer... A gente vai jogando para depois a parte da autoria sobre a própria vida. E no final das contas, a gente se põe em posição que é como se os outros decidissem por nós o que a gente faz. Só que se a gente parar e pensar o que eu quero fazer, a gente consegue às vezes achar um caminho. Só que o medo é grande. E aí tem que pegar a caneta da tua vida e escrever, né? A autoria. Você tem que ter autoria perante a sua vida. E na medicina esportiva é a mesma coisa. Porque a pessoa que vem no consultório e que quer mudar a sua vida, ela tem que pegar a caneta e mudar. Ela tem que escrever ela a história. Ela é protagonista disso, né? Precisa ir lá. Você vai dar o caminho, né? Mas a pessoa tem que ter a capacidade ali, a vontade de fazer acontecer, né? Exato. Senão... A pessoa tem que ter aquele ímpeto, tem que ter vida ali dentro dela. E protagonismo é outra palavra que seria excelente para isso. Então eu vejo que nos dois cenários são coisas que eu gosto bastante, porque a medicina esportiva, voltando agora para a tua pergunta, é algo que muitos não sabem direito o que é. A gente está em São Paulo, as pessoas entendem um pouco melhor. Mas pegar Brasil afora, eu lembro quando eu decidi que eu ia fazer medicina esportiva, eu não sabia direito o que era. Tinha uma amiga, Sohaila, que era médica do esporte pela UX, e eu pensava que eu ia fazer cirurgia a vida inteira, acompanhava meu pai, que é urologista, eu achava que eu ia para esse caminho. E aí um dia eu percebi que não, eu fui conversar com ela, e eu vi como que era a rotina, acompanhei ela e tal um dia, e eu pensei, cara, não sei se é isso, mas assim, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de buscar qualidade de vida, eu busco me alimentar bem, fazer tudo isso transformou minha vida, e eu gosto de autodesenvolvimento, cara, eu acho que eu vou para essa área, se der errado, deu. E aí quando eu comecei a falar para as pessoas que ia fazer medicina esportiva, foi 2 meses antes de se formar, as pessoas me perguntavam, então tu vai prescrever bomba para todo mundo? Mas é o que passa na cabeça de muita gente você vai hoje, trabalhar no time de futebol, coisas assim, né? Eram as duas possibilidades. Ou eu vou prescrever bomba para todo mundo, ou eu vou trabalhar com futebol. Eu nunca gostei de futebol. Tipo, nunca foi meu esporte, assim, futebol. E no início me incomodou, assim, as pessoas perguntando isso, porque eu já tinha entendido que a residência não era isso pelo pouco que eu fui ver. E eu comecei a perguntar para as pessoas de volta, cara, é só bomba para todo... Como é que é a medicina esportiva? Me fala um pouquinho mais. E as pessoas travavam assim, não sei. Pô, mas você estava falando que é só bomba para todo mundo? Tipo, o que mais que tu sabe? Que parâmetro você tem, né? E aí todo mundo ficava... E esse foi o momento que eu vi, velho... Sim. O momento de eu crescer é esse, né? Mostrar meu valor. Te desafiou, né? Foi no âmago, né? Assim, dane-se o que os outros vão falar, pensam, falam, dane-se que não sabem. Eu não vou deixar esse tipo de opinião direcionar o que eu vou fazer da minha vida, porque as pessoas não sabem nada sobre o que elas estão querendo opinar, nem sabem o que opinião preconceituosa, né? Sem conhecimento de causa. Sem conhecimento nenhum. E aí, cara, entrando na medicina esportiva, foi mudando mais ainda. Para explicar, assim, o cenário do que é a medicina esportiva... A residência ela começou em 2007, se não me engano, começou na Unifesp e na USP. Parece, tem a discussão quem começou antes. A galera da USP fala que foram eles, né? Mas todo mundo sabe que foi a Unifesp. Puxando a sardinha, né? Mas não, foram as 2 primeiras residências que começaram. E é uma área que já existia fora, até a gente já estava falando antes aqui que tem... em times de basquete, no esporte, fora, nos Estados Unidos, já tinha departamentos de medicina esportiva que eram muito vindo da ortopedia. Na Austrália, tem um cara que é o Bruckner, que ele até escreve livros que são as bíblias assim, da medicina esportiva. E ele desenvolveu muito lá também. E aqui a medicina esportiva começou e foi nos departamentos ortopédicos dessas 2 grandes universidades. E qual que é da medicina esportiva? Uma residência de 3 anos, onde a gente aprende muito sobre clínica médica, só que a gente tem exposição a vários cenários. E a gente atende pessoas saudáveis. Então, tipo, a medicina de forma geral, a gente está acostumado a tratar doença. Na medicina esportiva, a gente muda a lógica e a ótica, porque a gente pega muito o indivíduo saudável que quer um acompanhamento. E não é porque ele é saudável que ele não tem
necessidades e coisas que ele pode melhorar para até prevenir algum adoecimento. Porque ele pode ser rígido no momento, mas tem um monte de coisa errada. Então, se a gente olhar a medicina esportiva, ela tem tanto uma parte forte de prevenção, tem uma parte de usar o esporte como ferramenta terapêutica, porque o esporte ele é uma ferramenta terapêutica para múltiplas comorbidades. Não que você vai começar, o cara começa a se exercitar e para de tomar todos os remédios, né? Ele aumenta, amplifica o poder de várias medicações. E até quando você começa a se exercitar regularmente, mudar a composição corporal, você pode regredir, diminuir drogas que você usa para hipertensão, você pode reverter, ter uma remissão de um diabetes tipo 2. O exercício ele cura, e ele cura muita coisa. Só que nesse pacote da medicina esportiva, quando o paciente vem pra gente e ele quer melhorar, assim, ele fala, cara, eu quero correr meus primeiros 10 km. Ele vem com uma motivação. Ele vem com uma meta já estabelecida, né? Ele tem uma meta. Na cara dele. Ou o cara fala, eu quero começar a correr, e eu pergunto, cara, qual prova tu quer fazer? Porque eu quero que ele tenha uma meta. É entendeu? Importante ele ter um foco, Ele né? tem que tangibilizar qual que é o ponto, qual que é o dia em que vai acontecer isso. Porque se ele Ele tem que deseja... estar pronto. Vamos tem que trabalhar tá com pronto. prazo, né? Se a pessoa enxerga assim, não, eu quero fazer tal prova. Ah, legal, então eu tenho que estar pronto para correr 10 km aqui? Sim. Se eu começar a trabalhar com ele para ele correr esses 10 km, falar o que é importante para ele melhorar a corrida dele, sem que eu fale de outras coisas, ele começa a melhorar elas. Porque o exercício físico é esse hábito angular. Se você começa a se exercitar e quer melhorar a tua performance em algo, você tem que acordar cedo para treinar. Ok, você vai dormir tarde? Vai ser difícil, né, no longo prazo, porque o cara acorda cedo para correr, pega sol de manhã cedo, pô, já faz um exercício e tal. Pô, a chance de ele conseguir dormir no horário é maior, porque ele vai estar mais cansado, ele vai começar a ler sobre sono, ele vai escutar o Durma Com Essa, ele vai estar no meio de pessoas que estão falando sobre saúde. Então, a gente às vezes pega um ponto que a pessoa quer melhorar e ela vem nos buscar por isso e a gente começa a abrir um leque para ver vários outros pontos da vida. Então, tem esse enfoque preventivo. A gente trabalha também dentro de, como team physician, tem possibilidade de trabalhar em clubes, na residência. A gente tem exposição para poder estar na Unifesp, por exemplo, com o basquete. Eu próprio tive com a seleção brasileira sub-18, sub-19 de basquete. Viajei com a seleção de futebol de cegos do CPB para a França, então foi muito legal. A gente tem essas oportunidades de alto rendimento, passa pelo São Paulo, tipo, tem vários estágios bacanas assim. E tem também uma parte de ortopedia muito forte, ortopedia, cardiologia, cardioesporte, a gente faz teste ergométrico e tudo mais, porque a ideia é que a gente tem que pegar a pessoa que pratica ou quer praticar qualquer atividade física, ou que tem uma comorbidade e quer tratar com atividade física, e a gente tem que conseguir ter um olhar de vários ângulos de como ajudar essa pessoa. Então, o médico do esporte, ele se forma um grande gestor de saúde, porque ele consegue comunicar com várias especialidades que contribuem conjuntamente para a saúde daquela pessoa. E estando no cenário assim de rodar na alta performance, a gente passar, né, nos estágios da alta performance, a gente acaba vendo como funciona em departamentos médicos que tem uma equipe multidisciplinar forte, com uma característica de transdisciplinaridade. Não é só Sim. multi, é de um para o outro e a informação cruza, porque não é aquela coisa do hospital onde o médico é o centro. Dentro de um clube, se o médico aparece muito, o atleta é o centro. Exato. Se o médico aparece muito é porque alguma coisa está errada. Então você trabalha de bastidor. E você tem que entender a dinâmica de equipe. Então, isso nos cria uma visão bastante diferenciada para extrapolar isso do alto rendimento para o sujeito comum, para a pessoa comum que tem suas metas, seus desafios, que pratica um esporte que se chama vida e que nesse esporte é um decathlon, né? É o trabalho, É o o decathlon, podcast, total. é a família, é o Gui discutindo para comprar a mesa da casa, Nossa brigando Senhora. aqui no Olha telefone. aí já, né? Então, cara, são múltiplos esportes que a gente pratica e assim, o paciente vem com toda essa bagagem de todos esses esportes e eu tenho que ver com ele, calma, peraí, vamos respirar, tu tá dentro do furacão, no olho do furacão, e eu tô vendo o furacão de fora. Vamos desenhar aqui o caminho, vamos construir as coisas. Então, muito do consultório é isso, e também uma parte muito forte é a parte de recuperação de lesões.
porque lesões que acontecem no esporte, lesões principalmente tendão, músculo, tem muita lesão que, se você for num tratamento mais convencional, ou é 5 dias de anti-inflamatório e casa, ou opera. Só que, cara, tem um mar de coisa aqui no meio do caminho. Agora há pouco, antes de eu vir pra cá, uma amiga minha mandou mensagem e falou: consegue atender uma amiga minha que teve um estiramento de panturrilha hoje? Eu já consegui um horário para ela. Ela vai passar lá, vou fazer uma ultrassom na panturrilha dela, ver se teve algum grau de lesão. Tendo alguma lesão, eu já vou conseguir orientar, já vou conseguir passar para o pessoal da físio ali na Olimpo e passar para eles: tem uma lesão assim, assim, assado. Eles já vão fazer um planejamento para ela, para que ela possa... Então, é toda uma lógica 360, assim. Então, isso é algo que eu gosto muito na medicina esportiva, e a medicina esportiva é sobre isso, tem muita possibilidade de trabalho. Consultório, alto rendimento, procedimento, se você for mais para essa linha, que é essa linha de infiltrações, ultrassom musculoesquelético. Nessa linha tem bastante coisa, tem a parte de ergometria, tem gente que faz bastante só ergometria, que tem a interface de cardioesporte. Tem pessoas que gostam mais de trabalhar com a questão de melhora de composição corporal. Outros vão para uma linha mais wellness, né? A gente tem até uma pessoa que é legal de vocês trazerem aqui, a Pri Benfica. Sim. Cara, ela é sensacional. O Instagram dela é muito legal também, muito bom. Muito. Pri Benfica, doutora Priscila Benfica, tá? Doutora Pri Benfica. Pri Benfica tá no Instagram. Cara, a Pri, ela é mulher e ela fala com o público de mulheres que, como ela, tem uma vida corrida, trabalha pra caramba e quer equilibrar também esses pratos. Então ela se comunica nessa linha wellness com um público super específico dentro do consultório. E tá super bem, assim, ela trabalha também com o Paralímpico também, mas o foco dela principal é o consultório. Então, cara, tem muita possibilidade e muita gente séria. Então, quando a gente ouve, é hormônio, não sei o quê, cara, na residência nem se fala sobre hormônio. Caindo o mito aí de prescrição de bomba, né? Que te falaram no início de todo esse processo, né? As pessoas vêm com uma conversa totalmente distorcida do que você gostaria de fazer. Que é prescrever bomba, né? Exato, que pena que eu não tô prescrevendo. Você pega muito paciente que vai Brincando. pra você pensando nisso e você tem que meio que tirar... sei lá, mostrar pra ele que não é assim que eu trabalho. Como E que nem precisa ser médico do esporte pra prescrever isso, né? Não precisa. Cara, eu vou te falar que essa situação, Gui, rolava mais, agora passou a diminuir, porque acho que justamente por causa... É muito do teu posicionamento também. Então, as pessoas que trabalham mais com hormônio e tal, você vai sacar que a pessoa trabalha olhando, tu vai olhar o Instagram da pessoa e tu vai sacar que ela trabalha, tu vai ver as coisas que ela fala, posta, os reposts de paciente. Então, a comunicação, ela é muito importante. Só que, às vezes que eu já tive pacientes nesse perfil, já teve paciente que veio para mim querendo usar, veio para consulta, e ele queria usar um monte de coisa de underground, da Landerlan, que é um laboratório paraguaio, que os caras importam e tal. Cara, assim, é contrabando. Então, por mais que seja um laboratório lá... O erro é muito maior do que só prescrever, né? Mais embaixo é uma ainda. série de coisas, assim, né? E o cara queria usar um monte de coisa que nem é droga que tem em farmácia aqui, né? Eu conversei com ele, perguntei se ele entendia daquilo, fiz todo um trabalho de educação, e ele não treinava direito, não comia direito, não dormia direito. Expliquei para ele, eu mostrei alguns artigos para ele mostrando sobre uso de testosterona suprafisiológica, tem uns estudos bem legais que mostram em diferentes faixas, assim, e falei: cara, vamos fazer um acordo, assim, você vai começar a organizar essas coisas aqui da tua vida, treinar direito, melhorar a alimentação, sono, vamos fazer uns exames laboratoriais teus, e aí a gente se vê de novo daqui a 1, 2 meses, e se você ainda quiser usar, aí eu vou te encaminhar para um colega meu que trabalha com isso, e que é um cara que eu sei que ele trabalha com isso, só que ele é um cara sério, que ele não é o cara que dá bomba pro cara e tira todos os remédios. Ele dá a bomba, mas se a pressão aumentar, ele cuida, ele entende de cardio e tal. Então, cara, eu prefiro passar para esse cara que trabalha com isso bem. E acabou que esse paciente, ele voltou, e ele voltou muito melhor, e ele não quis mais usar. Porque o objetivo que ele queria, ele não precisava de tomar bomba para ter aquele objetivo. Ele achava que precisava daquilo como
uma alternativa ali, né? Mais rápida, talvez. Só que você criou nele, o que o Elcio falou, né? Você educou ele a entender o que ele tinha e qual que era o planejamento de tratamento. E aí ele, uma vez que ele quis se movimentar, né? Criou. Aí ele conseguiu, então, o resultado, né? E até achei engraçado que ele terminou a consulta, ele falou, e não vai me passar nada? Eu não. E eu pensei, velho, o cara nunca mais vai voltar aqui. E me surpreendeu que ele voltou. E tem outros, Gui, que, cara, já vieram me procurar e eu falo assim, tipo, cara, nenhum problema com o cara querer usar o hormônio. E, assim, é uma questão delicada de falar, né? É uma polêmica a questão do hormônio, mas, assim, tem risco, sempre vai ter risco. Usar hormônio tem risco. Existe como fazer as coisas com menos risco. Dá para fazer uso de substâncias de farmácia em posologias controladas, acompanhando os laboratoriais. A gente sabe que alterações podem ter, acompanhando para ver se tem essas alterações, entender os riscos associados. Então, tem como fazer isso, e se algum paciente, alguém quer fazer isso, eu encaminho para alguém que eu sei que trabalha dessa forma. Por que eu prefiro não mexer com isso? Porque se eu começo a mexer com isso, é aquela situação onde o que você faz atrai mais pacientes daquele mesmo perfil. E acho que essa é uma boa, que o médico ele não se liga disso. E a gente quer abrir e atender todo mundo, porque eu estou começando, então eu quero vários pacientes. Então eu vou abrir o leque, eu vou atirar para todo lado, eu vou captar todo o paciente. Só que se eu estou captando, eu quero o paciente X, e está vindo muito do paciente Y, o paciente Y, ele anda com o paciente Y, e ele fala de ti. E daí daqui a pouco, eu não quero ter esses caras vindo assim me pedir bomba. E aí daqui a pouco começa a surgir e vai chegar uma hora que vai ter os caras que vão chegar na consulta e falar, então, eu vim aqui porque eu quero usar deposteron em tal dose. E eu vou ficar assim, caraca, velho, é padaria aqui agora? Entendeu? Tipo, pedindo como bomba. assim? Então... Mas essa é uma questão muito séria, né? Porque é isso como você falou. Como a gente se posiciona vai direcionar o nosso público. E existe aí, eu acho que a busca rápida por soluções, né? E aí você trabalha toda uma questão de conscientização educacional e uma série de outras funcionalidades. E aí vem, né, aquelas coisas, corpo do verão, coisas assim, resultado rápido. E isso é muito sedutor, né? E aí traz todo esse tipo de público. Então eu acho que como a gente vai mostrar para o nosso paciente a nossa abordagem é sensacional para definir quem eu quero seguir, né? Como que você desfaz muito esses mitos assim na prática? Porque às vezes a gente na área do sono, a gente tem esses mitos, o paciente já chega às vezes usando uma medicação de longa data, uma medicação mal prescrita, ou mesmo, doutor, eu estou usando melatonina aí bastante tempo, e aí às vezes é uma conversa bastante árdua e difícil, né? E a nossa gama aqui, como na área do sono, é menor do que na sua área, né? De possibilidades. Como que você trabalha desfazendo, né? Porque às vezes também vem aquele cara que já usa alguma coisa e queria alguma avaliação, né? Cara, tem pessoas que não tem como tu fazer elas mudarem de ideia. Não tem como ensinar não porco a voar. Não vai vincular, né? Porco não voa, entendeu? não adianta, não tem como ensinar porco a voar. Mas eu noto que quando a gente começa a se posicionar mais de uma forma e falar mais dessa forma, também você vai atrair menos daquele perfil. Então, é de novo a mesma situação. Se você fala que eu sou numa linha de que tem que tomar menos medicação pro sono, beleza. Mas aí, todo mundo que vem, eu dou um monte de medicação e eu nunca falo em desmame. Então, será que eu sou dessa linha mesmo? Ou será que eu estou atraindo mais desse público porque eu não quero perder? Ah, mas se eu não prescrever, ele não vai voltar. Então, você está com medo de não reter o paciente. Fugindo com o propósito, né? Exatamente. E acho que é um pouco dessa lógica. Porque quando você começa a ter essa congruência, e assim, tu perguntou como eu abordo essas situações. Um exemplo é essa. A pessoa vem... Eu vejo o grau de abertura dela, pergunto, cara, o que tu sabe sobre tal coisa? Meio entrevista motivacional, assim, tipo, cara, o que tu sabe sobre tal coisa? A pessoa fala que ela sabe, eu escuto. Eu entendo quão forte ela tá se prendendo a alguma coisa. Se tem alguma crença ali muito forte, que eu vejo que a pessoa se agarrou àquilo e que ela falou com uma convicção, pergunto, cara, e falou tão convicto, assim, de tal coisa, onde é que tu ouviu falar sobre isso? E a pessoa fala, e eu vou fazendo mais perguntas, até que a pessoa, tipo, trava. E no momento que ela trava, ela fica nítido que ela não tem conhecimento. E aí eu tenho uma oportunidade de mostrar algo para ela, se ela tiver abertura, ou de simplesmente, se eu sentir que não tem abertura, eu transacionar.
mas a sementinha da dúvida foi plantada. Então eu enxergo muito dessa forma assim. Então até pegando esse contexto e botando no contexto de vocês de medicação para dormir ou não. Cara, eu acho que vocês provavelmente não chegam e combatem o paciente, porque o cara tem momento que a medicação é necessária. É importante. E às vezes por muito tempo ela pode ser importante. Exato. Às vezes o cara vai precisar estar com vocês 5 anos para ele reduzir a medicação, para ele tratar outros problemas. Às vezes a vida do cara vai estar tão... Cara, ele vai estar com uma puta de uma ansiedade e outras coisas. E vai chegar um momento que ele vai falar, cara, agora minha vida tá mais tranquila, eu tô pronto para desmamar da medicação. Então acho que também tem a gente não ser tão cabeça dura, entender o outro e os momentos que não tem, a gente não pode ser também... Não tem muita Caxias, regra, né? A gente tem que ter sensibilidade para o que o cara tá ali na minha frente, né? Particularizando toda essa situação. E aí você falou do cara que já chega com foco em saúde, né? E, não, eu quero melhorar minha performance, eu quero lá treinar. E aquele cara que não faz nada e ele quer começar e ele te busca, né? Como que começa todo esse processo de iniciar algo? Acho que é desafiador também, né? Cara, esse processo ele começa antes do cara me buscar, começa quando ele pensou em me buscar. Então eu quero entender por que ele pensou nisso. Qual que foi a motivação de ele me buscar? Um belo dia ele resolveu, vou ir no médico do esporte porque eu vou começar a me exercitar. Por quê? O que mudou? Porque esse é o ponto central de entender o que impulsiona essa pessoa para frente. Ela tem alguma coisa que mudou. E às vezes, assim, hoje de manhã eu atendi um paciente que ele passou a vida inteira trabalhando numa empresa que viajava, fazia batatas, não sei qual que é a empresa, mas fazia batatas, aquelas batatas com rostinho, batata frita ensacada. Foi uma empresa que começou isso daí, ele viajava um monte, trabalhou muito, ficou com sobrepeso e tal. E aí aos seus 40 anos, depois de não teve nada de problema de saúde maior, mas ele se viu assim, se sentindo mal. E ele resolveu que ele queria mudar e tal. E eu vi ele hoje, ele já tá nessa mudança há alguns anos. E ele me contou a história da mudança dele. Ele teve um dia que ele pensou, tô bem profissionalmente, tô com 40 anos e tô, tipo, todo ferrado. Então ele teve a crise dos 40 ali. E essa foi a motivação dele. Tipo, cara, eu cheguei até aqui, abri mão da minha saúde para minha vida profissional. Estou estabelecido agora, eu quero mudar. Qual que foi o meu trabalho com esse cara? Ele já começou, mas eu gosto de sempre trazer para a pessoa o sentimento de autoeficácia. Entendendo isso, a gente consegue fazer esse exercício. Então, como que isso acontece? Na situação dele, cara, tu foi um cara que abriu mão da saúde para focar na tua vida profissional. Se tu ficou acima do peso, desleixado, pesado, não é porque tu é preguiçoso ou vagabundo ou qualquer coisa. Não era teu foco. Mas uma coisa é clara. Foco tu tem. Mandou bem pra caramba na tua profissão, fez tudo o que tinha que fazer. Agora, equilibrando os pratos, você tendo esse desejo, essa iniciativa de mudar e botando um pouco desse foco em rotinas mais saudáveis, não tenho dúvida que o negócio vai fluir. Mas demorou pra tu chegar no ponto que tu tá. Então também não queira que seja imediato pra tu sair. Porque senão tu vai se machucar, tu vai se frustrar, tu vai aderir a algo que seja muito agressivo e que não vai dar para ter continuidade. Então vamos pensar na tua vida. E sempre que eu tenho uma pessoa que quer começar, tem muita gente que quer começar e fazer um monte de coisa. E aí eu sempre corto. Eu falo, não, cara... Vamos ajustar essas metas aí, né? Faz uma coisa bem feita, né? Faz uma coisa bem feita. Vamos começar assim com um primeiro objetivo. E aí a pessoa quer fazer exercício todo dia e comer certinho todo dia, tudo mais. Eu sempre pergunto da rotina para entender como que é a dinâmica de vida, a família, tudo tem que entender para perguntar, cara, peraí, onde é que encaixa esse exercício nessa tua rotina de 16 horas de trabalho dia? Não tô entendendo. Para a pessoa também se ligar. E eu acho isso super importante que você está falando, porque vem o desânimo do início do processo, vem exatamente aí. Porque a pessoa, do nada, eu não faço exercício nenhum e eu quero fazer agora todo dia. E eu tenho uma rotina que, sei lá, tenho filho, tenho trabalho, tenho tudo. Aí eu digo, pô, não consigo, ó, tô falhando. Aí desanima total do processo. Então precisa entender, né, fazer essa avaliação mais ampla, entender o que é possível naquele momento, né, para começar.
Muito do desânimo das pessoas nessa situação é a frustração por não ter feito uma meta que estava alinhada com a realidade. Exato. É totalmente desfocada da realidade da pessoa, né? O cara pensa assim, agora eu vou mudar, dar esses 180. Só que a ideia é sempre assim, cara, vamos pensar o que cabe na tua rotina e o que é plausível, pode ser feito, e vamos distribuir isso na tua agenda. Agenda. Adulto usa agenda. Quando que vai ser? É aqui, aqui, aqui. Beleza. Então, esse é o mínimo. É o mínimo. Ótimo. Tá estabelecido o mínimo. Se tu fizer o extra, maravilha. Mas, assim, nos dias mínimos, se tu não tiver vontade, tu vai ter que vir igual. Um amigo meu falou esses dias, não ter vontade de treinar não é um motivo forte o suficiente para deixar de ir. Então, se você estabeleceu dentro da tua rotina o que é possível, uma vez que você determinou o que é possível, você vai ter preguiça alguns dias. Mas dentro do que tu botou como compromisso de meta mínima, não ter vontade de fazer naquele dia não é uma justificativa para não ir. Você vai ter que ir mesmo cansado. Então, cuidado na hora de estabelecer a meta. Não seja agressivo na meta quando você está começando. Põe algo bem plausível, porque daí você sabe que se você não ir, você está errado mesmo. Mas se você começar a botar muita coisa, você vai não ir. E você vai, às vezes, se permitir não ir. E a gente sempre se mede dessa forma é uma métrica de a minha expectativa com a realidade. Se a minha expectativa ela foi irreal, eu não tenho como comparar ela com a realidade e querer ser justo. Só que a gente não faz esse balanço. A gente só pensa que a gente é tipo Superman ali, vai conseguir fazer. Então, cara, eu gosto de puxar por baixo e falar pra pessoa, cara, vamos construir de baixo pra cima e ir devagar. E quando tu ganhar, porque se você faz isso, a pessoa atinge objetivos e atingindo objetivos a gente se sente confiante porque a gente está cumprindo com a palavra, que no fim é o que a gente tem de mais forte, a nossa palavra de que eu vou fazer algo ou não. Então uma pessoa, quando ela começa a fazer isso, ela começa a ter essa percepção da autoria, da caneta na mão. Ela começa a ter a percepção de, cara, eu falo e eu faço, sou eu que escrevo a minha vida. E aí ela consegue cada vez escrever parágrafos maiores. Então a ideia é justamente construir de baixo para cima. E uma pessoa que quer começar, o princípio é a avaliação pré-participação, que é, cara, ver todo o histórico, desde histórico de lesão, histórico no esporte, entender o que aquela pessoa curte também como esporte, se ela tem alguma limitação, se ela tem comorbidades que podem ser ajudadas, ela pode ajudar a potencializar o tratamento com mais um determinado tipo de atividade física ou outro, porque também existe isso, a gente tem prescrições específicas de exercício, que exercício é um remédio, tem posologia, tem dose semanal, tem horário. O tipo certo, né? Tipo certo. E dependendo da patologia que ela tem como comorbidade, pode se beneficiar mais de uma composição de exercícios ou outra. E, além disso, toda a parte de um estudo do coração dessa pessoa perante o esforço para entender se ela não tem nenhuma patologia de base que ela não saiba. Contraindica até o exercício, né? Que possa... raramente vai gerar assim, uma contraindicação absoluta, mas pode ter algumas patologias podem levar a uma contraindicação à prática esportiva competitiva, a contraindicação de a prática esportiva em alta intensidade. E aí essa pessoa, como por exemplo, uma pessoa, um cardiopata, uma pessoa que infartou e teve que angioplastar, tem stents nas coronárias, essa pessoa ela não pode fazer uma prática esportiva intensa, competitiva, mas fazendo um teste dela, dá para ver qual que é a faixa onde ela entra numa faixa isquêmica. E a gente pode determinar uma frequência segura na qual ela vai chegar, por exemplo, uma das formas de fazer é 10% abaixo dessa faixa. Então a gente não vai submeter a pessoa a esse estresse, mas a gente vai submeter o coração a um esforço suficiente para desenvolver redes colaterais, para aumentar o diâmetro da cavidade, não a espessura da parede, mas o diâmetro da cavidade, aumentando assim a capacidade ali de estar bombeando sangue, aumentando o VO2, que é o consumo de oxigênio, que é a melhor métrica que a gente tem para longevidade, para sobrevida. Então até mesmo essa pessoa pode se beneficiar. Então quando uma pessoa vem para começar, primeira coisa é essa APP,
e aí uma gestão de expectativas para que ela não se frustre com a realidade. E eu acho assim que também o segundo desafio é essa constância, né? E a gente confunde constância com alta frequência, né? Porque a constância é o fato de você estar repetindo aquilo dentro de uma frequência bem estabelecida, mas não necessariamente todos os dias, né? Então, quando você, por exemplo, chega lá para o cara e, vamos ajustar aí a sua rotina para o que é possível hoje. Então, você está estabelecendo uma constância. E que às vezes aquele cara, ele chega com todo o gás, eu vou lá, vou de domingo a domingo, eu vou correr, eu vou fazer isso, né? E aí ele consegue fazer isso 10 dias depois, a vida vem, a vida não, eu vou parar porque você quer fazer esporte, vamos lá, né? Não, a vida continua normal e aí vem toda essa frustração, né? Então, 2 desafios aí já iniciais. O primeiro, o cara se convencer que precisa mudar aí e começar o exercício físico. E agora que ele começou, essa constância, né? Então, você falou desse ajuste de expectativa, seria uma primeira abordagem. Como que a gente pode mais trabalhar essa constância aí no que é proposto, né? Entre você e o seu paciente, né? Cara, perfeito. Ciclos de feedback, assim, porque todo mundo gosta de fazer as coisas bem. Todo mundo gosta da sensação de estar mandando bem. Eu não conheço uma pessoa que acorda e pensa assim, hoje eu quero mandar mal no meu trabalho. Hoje eu quero fracassar no meu dia. Cara, ninguém. Todo mundo gosta de senso de progresso. A gente é motivado, a gente se motiva por causa desse progresso. Então, às vezes, exercício é ajudar a pessoa a enxergar o quanto ela progrediu e fazer ela apreciar esses resultados. Porque tu tem um bem-estar imediato, só que no início a dor é muito grande, às vezes, para que tu sinta isso. Tu começa a se exercitar. Demora, né? Cara, dói, você tem que sair da rotina de estar parado, tudo é difícil, é diferente, tu não tá habituado. Tem que tirar um tempo pra isso. Se colocar na agenda, né? Que é uma coisa que é difícil. E aí uma vez que a pessoa tem, assim, formas facilitadas, eu chego em casa e daí quando eu sento no sofá, eu não consigo mais sair. Pô, beleza, tu me falou algo de muito valor, porque tu vai ter as tuas roupas no carro e tu não vai chegar em casa. Porque vamos abortar a missão aí, né? Você vai mudar o teu planejamento porque você não vai chegar em casa. O sofá vai te chamar, mas ele vai te chamar depois que tu tiver ido direto treinar depois do trabalho. Cabe assim? Pô, cabe. Ou no intervalo do almoço, rola. Levar uma marmita 2 dias e ir malhar e volta, rola. Então, pô, tu estabeleceu isso com a pessoa. Aí ela começa a fazer e o resultado ele reforça, porque todo mundo gosta de progredir e a pessoa vai ver que ela vai melhorar a composição corporal, ela vai ver que ela está mais rápida, ela vai se sentir mais disposta, ela vai ver que o sono melhora, ela vai começar a ser elogiada pelas outras pessoas. Nossa, você está bem, o que você está fazendo? Ela vai começar a ter mais disposição, mais autoconfiança. E aí o meu dever é também entender o que mudou na vida dela. Entender assim, porque as pessoas elas precisam às vezes falar para elas entenderem. A gente se vê todo dia e às vezes a gente esquece como que a gente era. A gente não vê a transformação no processo, até que alguém nos pergunta e a gente começa a falar e você vê, cara, pô, me elogiaram essa semana, eu aumentei minhas cargas, o cinto, realmente eu tive que usar uns furos mais pra frente. Pontos a mais. E a pessoa fica assim, pô, legal, eu mostro, os exames é outra coisa, tipo, quando tem alteração de exames, o cara é sedentário, ele começa a treinar, cara, muda os exames, então, tipo, muda os triglicerídeos, aumenta o HDL. Hemoglobina glicada, né? Controla, né? Então, a pessoa olha ali, ela vê, caraca, eu melhorei, e aí é sempre aquele jogo de tangibilizar. A gente tem o dever de estar constantemente vendendo para o nosso paciente, vendendo a ideia de que ele está no caminho certo. E vender essa ideia é o quê? É tangibilizar para ele e botar não eu dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele tem que ter o poder de falar e tomar as decisões. Então eu gosto de conduzir dessa forma, que em vez de eu falar agora, tu vai treinar 3 vezes na semana, Gui. Agora vai ser 3 vezes. Estava com 2, agora vai ser 3. Eu posso te falar, pô, Gui, cara, se tu teve já esse progresso treinando 2 vezes na semana, cara... Imagina 4. Poxa, se tu treinar, imagina se treinasse, imagina se fosse 3. Mas, cara, tu progrediu demais, impressionante. Cara, no final da consulta tu vai me falar, Doc, eu acho que eu vou começar a treinar 3 vezes. Parte dele, né? Da parte vai ser dele. E o que eu vou dizer não vai ser,
eu te falei, vai ser... Cara, excelente ideia. Entendeu? Sensacional. Então, tipo, toda a parte de como conduzir isso, a gente tem que ter esse cuidado de deixar a pessoa... A gente vai plantando as sementinhas pra pessoa e tendo insight. É um jogo mental mesmo, né? É um jogo mental. E tu tem que tangibilizar sempre, assim, tipo, cara, olha só, tu tava nesse ponto daqui, nessa encruzilhada. Teus exames estavam alterados, tu tá agora com seus 40 e poucos anos, teus pais são doentes, ambos têm o colesterol alterado, diabetes tipo 2, sobrepeso, e tu estava seguindo o mesmo caminho porque tu tinha os mesmos hábitos. Mas olha que interessante, há 2 meses atrás você resolveu mudar porque você se olhou e pensou, cara, eu quero ser diferente desse cara, porque eu quero ter outra qualidade de vida, eu quero estar com os meus filhos, eu quero ter disposição. E você fez assim, ó, afastou um pouquinho, abriu 2 caminhos nessa encruzilhada. E tu começou a trilhar nesse outro caminho. Por enquanto eles estão próximos ainda. Mas você já consegue ver uma distância. Cara, imagina daqui a mais alguns quilômetros o quão distante um caminho vai estar do outro. Então, você fez a mudança no momento certo. E parabéns pela decisão lá atrás de ter feito essa mudança. E pelo comprometimento em estar seguindo fazendo. Eu quero te ver em tanto tempo e ainda melhor. E eu sei que eu vou. Cara, isso empodera a pessoa. Então eu acho que esse processo é muito de entender a pessoa, entender o estágio motivacional dela, entender o quanto que ela pode ou não assimilar de informação, o quanto ela tem abertura ou não. Muitas pessoas não têm abertura no início, elas precisam ver alguma mudança. À medida que a pessoa vai vendo mudança, ela vai ficando aberta para mais coisas. E aí é aquele efeito meio Inception, que você vai falando, vai questionando, vai vendo quanto ela entende, e daqui a pouco ela vai vindo com as ideias. E eu acho que tipo, essa é a condução que realmente transforma. E daí depois o cara é o cara que está falando para a família, para os outros que devem se exercitar, que os amigos do trabalho estão perguntando, cara, o que tu está fazendo? E aí acontece algo legal que é a mudança de identidade até da pessoa. E acho que nada é mais forte do que mudar a identidade, porque os momentos quando a gente embarca nesse caminho de agora minha identidade é outra, naturalmente eu baixo a minha resistência para um monte de coisas que eu tinha que fazer que antes eram difíceis, mas se tornam fácil, porque eu sou esse cara. Então eu tenho que fazer isso. É algo identitário. Então eu sou o cara que se exercita, e o cara que é saudável, e o cara que os amigos perguntam sobre como fazer. Eu não posso falhar. Para mim não tem essa de a preguiça me deixar. É diferente se eu não for esse cara. Então no momento que a pessoa se transforma, e a gente tem vários processos de transformação. Tipo, o Gui vai passar por um processo de transformação, vai se tornar pai. Eu tenho certeza que no momento que tu virar pai, tua identidade vai mudar e tem coisas que hoje tu não teria resiliência, endurance, que tu vai ter que ter, cara. Vai ter que ter. Entendeu? Sim. Então, essas mudanças assim, eu acho que isso, de novo, encaixa com a medicina esportiva, encaixa com a vida profissional. Pô, você é um residente, ok. Você pode continuar ali no serviço, pegar um monte de plantão, pode... Ou você pode, tipo, fora os plantões, coisas para se sustentar, você pode pensar, não, mas eu também sou um médico, agora eu sou um otorrino, agora eu sou um médico de esporte, e eu não sou mais um aluno. E às vezes a gente só fica naquele ambiente de eu só ser aluno. E né, eu perco, eu saio do ambiente, não, eu quero não ser aluno, eu quero me sentir médico e sentir que eu tenho meu espaço. Pá, o cara se joga no consultório dele. No momento que ele se jogou no consultório dele, e ele não... Ou ele pode ou abrir para atender todo mundo, que a gente estava falando, ou ele pode dizer, não, cara, eu vou tratar sono. E eu vou tratar sono dessa forma. E aí ele segue fazendo isso porque ele é o cara que trata sono e trata sono dentro dessa ética, dentro dessa forma. A identidade do cara muda. Porque assim, dentro do meu contexto aqui, não, eu sou isso. Eu tô trabalhando para fazer isso, eu acredito nisso. Todas as ações que eu tomar depois disso, elas vão ser, de certa forma, vão ser condizentes. Porque se eu tomar uma ação que me tire desse cenário, Doc, mas tem um paciente aqui que ele nem quer falar sobre isso, ele só quer renovar a receita, nem quer passar. Então não é o meu paciente. Então, porque eu vou assumir a identidade de que, cara, eu não sou esse cara. E naturalmente, quando você assumir essa identidade, as coisas vão começar a acontecer e você vai crescer dentro desse caminho.
Então eu acho que para tudo na vida a gente tem esse lance assim. Hoje em dia você tá só no consultório. Hoje em dia eu tô Quais são os seus vínculos, assim, na parte médica mesmo? na parte médica, meu vínculo é consultório. Eu tô só na Olimpo. Eu dedico terças e quintas o dia todo para atender. E aí os outros dias eu dedico a exponencial. Então eu me dedico a empreender e fazer algumas coisas de pendências burocráticas e tudo mais. Mas vínculo médico só o consultório. E qual foi a guinada que você deu, assim, pra como falar assim, vou pro consultório particular mesmo e largar outros vínculos, vou focar em um nicho específico dentro da medicina do esporte? Cara, eu tive durante a residência, como todo mundo que vem para São Paulo, é muito impactante. Para quem é de fora e vem para São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, e do nada eu vim para São Paulo e os custos de vida são muito altos. E aí eu começo a dar um monte de plantão, orgulhoso demais para pedir ajuda para os meus pais. Perguntavam como é que eu tava. Tudo bem. Tranquilo. R$1, não tinha R$1 pra Tranquilo. pagar o almoço. Pô, 11 plantões noturnos assim por mês, durante a semana, maioria no final de semana, algum que outro final de semana. Residência, ia virado para residência, daí voltava, não conseguia dormir, e daí já começa a tomar medicação para dormir, porque preciso dormir, troquei tudo, então começa a tomar uns Zolpidem aqui, uns Zolpidem ali para dormir, e aí, pô, no dia tá acabado, e aí também toma medicação para ficar acordado, e eu fui indo nessa e levando, só que, cara, era o jeito que eu tava dando ali, primeiros 2 anos de residência. E aí, no segundo ano de residência, eu tive um burnout, assim, real, de eu senti, assim, tava estranho há um tempo, não tava legal. E aí teve um dia que eu tenho um tatame, tem na sala, eu tenho um tatame com os pesos, com umas coisas pra fazer exercício e tal. E eu tava lá, sentei no tatame e, cara, tinha um colete de chumbo, assim, de 1 tonelada em mim, né? Eu tava me sentindo muito pesado, eu não conseguia sair, não tinha vontade de sair dali. Mandei uma mensagem pro meu pai, porque eu pensei, cara, eu vou precisar fazer terapia e eu vou precisar reduzir os plantões. Eu preciso pedir ajuda. Eu mandei uma mensagem pro meu pai, enviei a mensagem, não deu nem 5 segundos, eu apaguei a mensagem e aí eu comecei a chorar que nem uma criança, assim, no tatame. E foi o momento que eu vi, cara, tem alguma coisa muito errada comigo, cara, não tá certo, tem alguma coisa muito errada. Aí foi todo um processo, depois eu conversei com meu pai de verdade, falei pra eles, cara, eu preciso de ajuda, quero reduzir um pouco os plantões, tal, vou precisar de uma ajuda com dinheiro. Meu pai ficou de, porra, por que tu não falou antes? Eu te peço todo mês, cara. E esse adoecimento é algo que tá acometendo muita gente, né? Nossa. E assim, a gente perceber isso acontecer e ter uma rede de apoio é cada vez mais desafiador, né? Porque na verdade as pessoas enxergam como dar um passo atrás no teu ritmo, porque a gente está sempre tendo que produzir. E aí você agora tem que reduzir trabalho, porque na verdade você não está conseguindo se respeitar. O teu corpo está pedindo socorro, mas você tem ali aluguel, você tem 1 milhão de compromissos financeiros e agora você fica pensando, e aí? Se eu parar, mas eu preciso parar, teu corpo não está conseguindo mais, né? Exato. Então, e no começo aqui da nossa conversa, você fez esse paralelo aí da medicina do esporte com o empreendedorismo, né? E aí a gente tem uma ideia aí que o Matheus nasceu empreendedor, né? Com 1 mês de vida ele já era empreendedor no berço. É isso mesmo, o empreendedorismo a gente desenvolve, a gente tem técnica, o cara nasce com dom, né? Não nasci com dom, então eu vou ter que me ferrar. Como é que é isso? Cara, ninguém nasce, pelo menos alguém pode nascer, né, empreendedor, mas eu falando do meu ponto de vista, a minha percepção e perspectiva, eu nunca me vi empreendedor, até que um momento eu descobri que eu tenho várias características que me levam a querer empreender e eu faço isso, desenvolvo isso ativamente há muito tempo e é aquela história de a gente olha a nossa história e parece que é linha reta, mas tu olha pra trás é um monte de pontinho que tu foi grudando um no outro. Então, enquanto médicos, a gente não aprende a empreender. Ninguém nos ensina a lógica de uma empresa. A gente aprende sobre gestão no contexto de saúde pública. Dentro do contexto da saúde privada, é um mundo completamente diferente. A gente tem zero conhecimento financeiro. Então, nós nos formamos com capacidade de gerar muito dinheiro. Muitos se vislumbram
por causa disso, veio um monte de dinheiro entrando, acham que vai ser sempre assim e que eles vão ter sempre aquele dinheiro daqueles plantões todos entrando. Às vezes entram na residência e veem que o cenário muda e eles pensam que tudo vai mudar porque eu posso ganhar mais dinheiro, então eu sigo gastando, eu não tenho nenhum controle de nada e eu vou seguir a residência, isso, aquilo, depois vão me dever um mundo e eu vou conseguir bons vínculos e tal, e o cara, pá, cai na vida real. E a vida real é assim, ninguém te deve nada e você tem que seguir a tua vida e às vezes, dependendo de quão fundo o buraco que tu cavou, tu não consegue ver o trajeto para fora desse buraco. Para mim, foi eu estando dentro do buraco que eu consegui enxergar que tinham outros caminhos e eu tive a sorte de conhecer boas pessoas que estavam em volta de mim e que já estavam empreendendo, que já estavam fazendo, eu estava no contexto já da Olimpo, já estava vendo como funcionava uma clínica, estava junto com o Rubão dentro dos projetos todos, desde o projeto lá atrás, o primeiro que foi o MCP, depois disso a gente criou a própria empresa que é a Exponencial Med, na qual a gente presta consultoria para vários médicos de diferentes faixas de faturamento. E a gente nota que, cara, o médico ele precisa aprender a empreender e ele tem uma miopia empresarial. Então, nossa função é ajudar o cara a se curar dessa miopia empresarial. Porque a tua pergunta foi se essa habilidade se desenvolve. E sim, ela se desenvolve. Só que a gente aprende medicina, que é extremamente complexo, e também, falando em complexos, a gente tem um complexo meio que de Deus, assim, né? Um complexo de, porra, eu sei tudo. É um negócio meio do médico, de não, eu sei, eu desenrolo, eu faço. A gente é muito centralizador e quer resolver, e a gente quer começar a empreender dentro de um consultório com a mesma lógica. Então a gente quer centralizar todas as tarefas, a gente se sobrecarrega, a gente não sabe delegar adequadamente, a gente não sabe dar feedback, a gente não sabe treinar, a gente não sabe treinar pessoas, não tem noção nenhuma de tipo fluxo de caixa, de entradas, saídas, de como ter um balanço saudável, de como que é um prolabore, como que eu estabeleço um prolabore, como que eu precifico um serviço, como que eu desenho e entendo um diferencial competitivo, como que eu faço um estudo de mercado para entender meus benchmarks, entender onde que eu me posiciono aqui para eu fazer um planejamento estratégico. E acaba que a gente chega no nosso empreendimento, no nosso consultório, como essas figuras centralizadoras que misturam completamente a pessoa física e a pessoa jurídica, e a gente acha que a gente é bom. Não, eu sou bom porque eu sou querido, eu ajudo, eu até resolvo tudo aqui, mas a gente às vezes esmaga as outras pessoas e cruza na frente e não deixa as pessoas resolverem, não deixa elas se desenvolverem. É a mesma coisa que, tipo, pegar uma criança que está engatinhando e querer levantar pela mão, anda, vamos, anda. E a gente às vezes faz isso com a secretária, a gente não consegue desenvolver pessoas. Então, essa questão de se ver como empreendedor, tem que botar a cara a tapa, tem que começar, e ninguém vai ter solução perfeita. Vamos falar assim, compre meu curso que eu vou te fazer faturar mais de 100 mil por mês com minha modelagem, meu modelo de negócio. Minha metodologia de produtização astronômica do sei lá o quê. Cara, o cara vai inventar nomes coisas. diversos, né? E todo mundo tem o método ninja, mas a verdade é que, tipo, são muitas especialidades, são muitos mercados, cidades completamente diferentes. O que funciona para uma pessoa aqui não funciona para outra pessoa, sei lá, no Belém. Até eu tenho uma cliente nossa, que é a Mariana Tótola, que ela escuta esse podcast, ela já falou pra mim. Um abraço, Mari. Ela foi minha aluna também no curso do laser, né? Exato, ela me falou que foi tua aluna. Ela é muito gente boa, ela é muito Ela falou que foi tua aluna, ela trabalha com mãe sono. Agora também. Mãe, trabalha com sono. Sim. E, cara, ela falou lá é diferente do mercado daqui, vocês trabalham com o mesmo público. E olha, até um caso interessante falar dela, porque ela queria atender sono, e ela, uma pessoa querida, uma pessoa do bem, trata bem os pacientes, cara, diferente, aquela pessoa que é diferente. E ela tava com a comunicação muito aberta para otorrino geral, tanto no Instagram, quanto em tráfego que ela tava rodando. Ela tava com a comunicação aberta, ela não tava entendendo que, tipo, tá vindo bastante paciente, mas eles não vêm com a questão de sono, não vêm o meu perfil de sono. E o simples fato de ela ajustar a comunicação, desde a bio do Instagram até o fluxo de mensagens da clínica, as próprias campanhas que ela estava rodando, mudar tudo mais para sono,
ela teve uma mudança que de um mês para outro começaram a surgir muitos pacientes de sono. Só que ela reduziu o número total de pacientes. Só que ela é uma pessoa que tá vendo tudo com estratégia, com calma, é uma pessoa madura, com a cabeça no lugar. Então ela percebeu que, cara, mesmo eu tendo aqui menos pacientes vindo, são pacientes mais qualificados para depois Vinculam, né? vincular, Aí continuar crescendo aqui. orgânico também, né? No boca a boca, né? No resultado que ela vai começar a dar, né, para esses pacientes, e enfim. Exato, cara. O resultado, assim, é aquela ideia do o cliente ideal também é o que é o que te gera mais valor, no sentido mais te paga, porque ele vai consumir teus serviços por mais tempo e tu vai, aspas, extrair mais dinheiro, mas da mesma forma que ele te dá mais valor, você gera mais valor para ele. Então é uma troca. O cliente ideal é o cara que você mais consegue gerar valor e transformar, e ele vai te pagar adequadamente por isso. Pô, e ela fez essa mudança em vez de atirar para todo lado, porque, conseguiu fazer um movimento seguro e maduro, porque ela está desenvolvendo essa visão empresarial. Então, isso é algo que o médico tem que desenvolver, e eu noto que, infelizmente, agora está mudando, felizmente, na verdade, felizmente está mudando, mas a gente tinha aquela figura de que o médico que era mais marqueteiro, ou que fazia Instagram, ou que era o cara que era picareta, era o Mal cara formado, né? mal formado. Só que, cara, cada vez mais, com a digitalização, com o mundo como tá, os bons médicos, eles têm que saber vender, eles têm que entender de gestão, eles têm que entender como treinar pessoas. Porque isso, às vezes, no curto prazo, eu vou mudar minha dinâmica, eu posso dar o passo atrás que tu falou e, sim, eu vou ter, às vezes, diminuir meu tempo, talvez, de atendimento, para eu ter mais um papel de gestão também. Só que é aqui que eu me alavanco, porque senão eu vou ficar dentro da operação, me sentindo sobrecarregado, uma agenda lotada, ou eu posso treinar as pessoas e organizar o negócio para que as coisas rolem bem, para que todo mundo seja mais feliz, para que o cliente tenha uma melhor experiência e para que dessa forma eu tenha um negócio saudável e consiga desenvolver essa visão empresarial. E é isso que vai me possibilitar, em algum momento, poder ter alguma autonomia e liberdade através da medicina, ao invés de eu me tornar um escravo da minha agenda e ser tipo um CLT premium, eu não posso de forma nenhuma me desvincular daquilo que, tirar uma semana de férias faz eu sangrar. E aí, na verdade, você está esgotando aquilo que você tem de melhor, né? Que são as ideias, que é o bom atendimento, porque aí você fica acumulando muita coisa, você fica exclusivamente para aquilo, e o que você é muito bom, você começa a não ser mais capaz de distribuir ou de oferecer esse serviço com tanta qualidade, né? Então, eu acho que essa história sua do burnout e como diversas outras pessoas vivem aqui participa também isso, essa questão muito grande de como a gente se posiciona como profissional e também entender que o médico ele não é só o assistencial, né? Ele é o gestor e ele é o empreendedor, mais que gestor. Ele precisa ser empreendedor. Mas hoje essa questão de você aparecer em rede social, isso vai muito do perfil de cada um e o que ele quer construir. Há uns 2 anos eu recebi foi assim, uma crítica bem importante para mim, que foi aquela coisa, né? A pessoa é uma pessoa que já era chefe de um serviço, já tinha um consultório bem estabelecido, é reconhecida dentro do meio, né? E receber uma crítica, às vezes, de uma pessoa dessa te deixa um pouco baqueado, né? E ela falou assim, eu não concordo que você faça isso que você faz, sabe? Vídeo na internet, etc. Não acho certo. E aí, na época, eu falei, putz, será que eu tô errado, né? Eu guardei isso pra mim, né? Eu não tive... na hora eu fiquei meio sem palavras, mas eu pensei, né? E depois até hoje em dia a gente é até amigo, né? Dessa pessoa, e ele tem outra visão, mudou de ideia. Mas enfim, na época eu fiquei bem baqueado e não mudei. Eu poderia muito bem ter mudado o meu caminho, simplesmente ter parado de fazer as coisas que eu faço, e isso ia interferir diretamente no meu crescimento. Porque foi, o que eu falo, a nossa geração, o método de você se expor, mostrar seu serviço, etc., muitas vezes é na rede social. A pessoa vai te conhecer por ali, entendeu? É diferente de você ter uma maturidade de consultório, que igual essa pessoa tinha e tem ainda, onde ela já tem tudo muito bem estabelecido, é referência, então tem encaminhamentos diversos. O consultório dela não precisa fazer nada, que vai estar ali cheio porque já criou isso, né? Então, até essa pessoa falou assim, você tem que saber que tudo é seu tempo. Quando você tiver seus 50 anos, você vai estar bem.
Falei, cara, não quero esperar até 50 anos, eu quero já estar desacelerando, tirando o pé do acelerador e, sei lá, me aposentando praticamente, né? Eu quero construir até lá. Então, como que eu posso acelerar, né? Então, hoje em dia, o que vocês fazem na Exponencial Med, de orientar o médico, como ele focar no poder do nicho, estabelecer quem que é a persona, como que ela se posiciona para aquele público específico, saber fazer toda a gestão do seu consultório, como pensar na jornada do paciente, da experiência, para você entregar o melhor resultado e conseguir ali no final gerar cada vez mais fluxo de pacientes. Então isso daí é uma coisa que é uma nova formação para o médico, né? São habilidades que o médico não tem que ele precisa ter. E aquela época lá que eu vi isso daí há 2 anos atrás, eu não tinha noção, não tinha feito nunca nenhuma mentoria ainda da parte médica, era tudo pela minha cabeça e eu me questionei várias vezes, será que eu tô errado de pensar assim? E depois com o tempo eu vi que não, né? Na verdade, hoje em dia, graças a Deus, as coisas dão certo porque aquele menino lá atrás, ele pensou diferente, um pouquinho fora da caixa em relação ao pessoal que estava na mesma situação. E ainda hoje, quando tenho alguns amigos que vêm conversar comigo a respeito disso, eu dou pancada, cara. Eu falo, velho, você tá no caminho dos ratos. O caminho dos ratos da medicina. O cara tá ganhando um valor ali que ele acha que é bom, e a gente sabe hoje em dia que você consegue mais, só que ele tá totalmente preso a vínculos, que ele não tem autonomia nenhuma, que a qualquer momento ele pode ser cortado, né? A gente vê muito isso hoje em dia em aquisições de grandes hospitais, do nada a pessoa... Na verdade, a equipe inteira é cortada, e o cara perde 30%, 40% do rendimento que ele tinha. Então, a pessoa presa a vínculos que não são deles, ele é um contratado, tá naquela vida que ele tem hora para cumprir, não consegue ter autonomia para combinar uma viagem com a família, e é isso. E ainda por cima, o valor do seu salário, ano após ano, não está sendo valorizado conforme a inflação e tudo que a gente vem acontecendo. Então, tem muita gente assim, né? Eu acho que a grande maioria, você deve ter esses dados, né, Matheus? A grande maioria do pessoal na medicina está preso a isso, não enxerga um pouquinho fora da caixa, aonde que ela pode, de fato, chegar, né? Cara, total, Gui. Cara, o melhor momento, né, pra plantar uma árvore, ele foi ontem. O segundo melhor momento, ele é hoje. Terceiro melhor, eu não sei se vai ter terceiro melhor. E isso é muito comum, o médico criar construir o seu castelo no território de alguém e ser completamente passivo nesse processo. E daí acontecem coisas como essas que tu falou. E a gente não projeta o futuro para pensar como é que vai ser o cenário. Mas assim, com o número de faculdades que aumentou, a demografia médica mostra que acho que até 2030 e alguma coisa, entre 2020 e 2030 e alguma coisa, quase que dobra o número de médicos no Brasil. Quase que dobrando o número de médicos no Brasil, muda muito o cenário. E em relação a lá atrás, quando essa pessoa te falou isso, nesse cenário, os médicos ali nos anos 90, cara, recebiam em dólar. Quando a inflação era alta e tal, o médico recebia, botava um tapete vermelho pro médico passar. Era sinônimo de você ser muito rico, você ser médico. Você não podia falar de qualquer forma com o paciente. Podia dar bronca no paciente. Você tem que parar de fumar, que você é vagabundo porque você fuma. E mesmo você assim, quer. Porque você fuma porque você quer e você é vagabundo. E daí mesmo assim o paciente ia lá e te pagava, e o doutor... Na época ele ficava feliz de sair com diagnóstico, né? Saiu com diagnóstico. Eu tenho, sei lá, tenho artrite reumatoide, eu tenho um diagnóstico. Ele pagava pelo diagnóstico, né? E foda-se do jeito que o médico tratava ele não se importava tanto pra isso. Hoje em dia não, hoje em dia é outro sarrafo, né? Porque o mercado mudou, tem muita gente no mercado, o mercado ele tá ficando mais inflado, vai inflar ainda mais. Números de residência, a gente sabe que eles não aumentaram na mesma proporção, o que protege quem é especialista de certa forma, porque vai demorar mais para começar a respingar aí, embora outras pessoas não especialistas, outras áreas vão colonizar um pouco também, mas a gente tem um cenário cada vez mais que vai deixar é a questão da encruzilhada. A gente tá na encruzilhada, é assim, tá tudo bem agora, tá tudo legal, teus exames estão bem. Mas assim, se você seguir nesse caminho, como é que vai ser quando você tiver 30 anos a mais do que você tem agora? Será que teu corpo vai aguentar a mesma quantidade de porrada? Será que tu vai aguentar a mesma quantidade de horas trabalhadas? Será que tu vai aguentar ficar sem final de semana, dormir pouco? Ou tu quer mudar um pouquinho a rota e daqui a 30 anos tá tipo milênios distante dessa outra pessoa e ter autonomia sobre a tua vida. Tem um livro que é
que eu tô lendo, que ele é técnico, ele é bem difícil, assim, de diferente, que é do Porter, Michael Porter, que é sobre estratégia competitiva. E ele fala sobre diferenciais, tem as famosas 5 forças de Porter que atuam em qualquer mercado, que são forças relacionadas à concorrência, relacionadas a fornecedores, a preços entre fornecedores, preços da concorrência. Tem várias forças que atuam no mercado para a gente entender como que vai ser a tendência dele. E ele fala que tem 2 grandes diferenciais que a gente pode ter como diferencial competitivo. O preço e a diferenciação. A diferenciação é o jogo do valor, é gerar valor. O preço é onde se busca o mais barato. Então, cada vez mais, quem ficar pastando e ficar nesses vínculos convencionais e ficar dependendo de terceiros, vai ter muita oferta de médico e cada vez o pessoal vai estar aceitando coisas piores. Então vai ser o feirante mesmo que tá lá gritando: ô, o meu é mais barato, compra aqui, o meu é mais barato. Literalmente, né? É no jogo do preço mesmo. É o jogo do preço. Quem joga o jogo do preço não joga o jogo da diferenciação, porque ele não pode oferecer um serviço que vai se diferenciar. Ele não pode fazer uma segmentação do público com um foco específico em uma questão que ele tem ali, trazer uma experiência em torno disso e resolver muito bem um problema. Então, cada vez mais as coisas vão ficando distantes. E o jogo do preço ele é muito vulnerável, porque tudo que precisa é um fazer mais barato, é um querer vender sua hora mais barato, que aí ferrou com todos. Mas nesse jogo de diferenciação, se você se posicionou e você desenvolve uma marca em torno disso, você fica muito forte. A questão é que você não pode fazer as duas coisas, e ele traz isso no livro, que ele não conhece ninguém que no longo prazo conseguiu fazer as duas coisas. Então, às vezes, tem empresas que estão altamente diferenciadas e elas querem ir numa linha também de criar coisas mais low budget para competir por preço e tal. E, no fim, no longo prazo, acaba sempre sendo prejuízo. Porque, assim, a Mercedes é a Mercedes, entendeu? E seja a Mercedes. Você pode ter um preço diferente e a gente pode construir esse caminho. Mas se a gente não entender de empreendedorismo, se a gente tiver essa miopia empresarial, não conseguir observar o que pode ser melhorado em cada esfera do nosso serviço, quais são as alavancas que a gente tem para explorar, o que a gente está fazendo que não faz tanto sentido assim, que processo pode ser otimizado, o que a gente pode melhorar na nossa folha de pagamento. Se a gente não olhar para tudo isso, a gente vai ficar para trás. Então, eu acho que a gente já está num momento de uma maturidade muito grande para isso, o que nos põe num contexto que, se a gente só continuar fazendo como a gente está fazendo, eu tenho certeza que a gente vai ter um bom futuro, porque cada vez mais vai ficar distante. E o público hoje ele já sente essa diferença. Então, as pessoas já está ficando tão gritante que a pessoa ela sabe que é diferente ela passar no particular e no convênio, e nada contra o convênio, que o médico ali ele não tem nem tempo para atender bem o paciente. E quem atende bem o paciente no convênio, digo bem, com tempo, entrega, a pessoa vai ganhar muito menos e eventualmente ela vai burnoutar porque ela não tem um desequilíbrio entre o que ela dá e o que ela recebe. E isso, cara, não é culpa do médico, mas assim, a responsabilidade pela própria vida é dele. Sim. Então a gente decide para que caminho a gente quer ir. Eu achei sensacional esse paralelo que você estabeleceu desde o início, né? Que aí você veio falando da medicina esportiva e o empreendedorismo, as coisas não se separam, porque isso não se separa na vida de qualquer médico, ou não deveria, né? Não deveria. Mas às vezes o nosso erro está em separar essas coisas, não deveria. E aí a gente está chegando aí, infelizmente, na parte final, e eu aprendi muito nesse podcast. E zero roteiro, viu? Zero não roteiro, nada. Então foi uma conversa. E aí, Matheus, eu queria que você deixasse aí os seus canais. O Gui tem uma perguntinha sempre aí no final, mas eu queria que você deixasse aí os canais em que as pessoas te encontram, né? Porque muita gente aí ou quer ser um paciente seu ou um cara que, achei interessante toda essa questão da mentoria de empreendedorismo, como que esse público diferente aí pode te encontrar. Cara, legal. Eu vou trazer então esferas do Matheus, que também eu gosto. Cada vez mais as esferas têm se tornado a mesma coisa, o que me traz paz, que às vezes a gente não enxerga, não entende enquanto a gente está fazendo, onde que as coisas vão ir. Então, Movimentcast, podcast que vocês podem encontrar no Spotify, onde tem inclusive episódio do Gui sobre sono, que tá um episódio bom demais.
Então, o Movimentcast, sem E, nesse Movimentcast. Ano que vem a gente volta os dois lá. Boa. Já me reconvidei. Boa. Não, vocês vão estar. A gente é assim, né? A gente se convida. A Exponencial Med, para quem é médico, quem está sofrendo dessa miopia empresarial, nos acompanha lá, é @exponencialmed. A gente tem um formulário para quem está interessado nos serviços, mas eu convido que antes da pessoa preencher o formulário, qualquer coisa, segue um pouco do conteúdo. A gente faz vários conteúdos também, alguns brincando, mas muito conteúdo de qualidade sério. Uma vez na semana, toda segunda-feira, a gente faz um post mais longo, um vídeo longo. Vídeo longo no Instagram, Contraintuitivo. A gente faz um vídeo longo abordando um tema a fundo para gerar valor mesmo, qualificar o pessoal, para que as pessoas tenham mais conhecimento, porque assim, mais médicos empreendendo e tendo esse conhecimento, melhor para todo mundo no final das contas. Então, tem podcast também, Exponencial. E tem o podcast do Café Exponencial, que também está um podcast muito bom. O Gui gravou ontem com o Rubão. O Rubão é meu sócio, um dos sócios da Exponencial Med. Que na Exponencial Med a gente tem sócios médicos, engenheiros e administradores. É o perfil de sócios. Porque isso dá um perfil muito completo. Todo mundo lá empreende, os médicos atendem também. Os engenheiros, eles empreendem. O Manzano já teve experiência em banco, Goldman Sachs. O cara já empreendeu em diversas empresas, foi Venture Capital. O Perrone é engenheiro também pela USP, manda muito bem nas modelagens financeiras. O Igor, administrador. A gente tem um time forte ali, que esse é o grande diferencial. Então, com certeza o pessoal médico vai curtir. E a minha própria rede social é dr.mateus, com H, Winkler, Winkler. Chamar o nome certo, Winkler. Winkler. Mesmo com W é Winkler. As pessoas às vezes falam Winkler, eu penso, é Winkler, cara. Tá louco, meu avô se sentiria ofendido com isso. E, Matheus, agora o Gui vai fazer uma pergunta surpresa aí pra você no final, viu? Vamos lá, momento de tensão. Bom, Matheusão, vamos lá. O que você poderia falar para quem está escutando aqui a gente agora, que essa pessoa ela não pode dormir sem essa? Porrada. Cara, nada que vale a pena na vida vem fácil. Tudo que vale a pena tem que ser cultivado. Então, você vai me dizer que, mas amor vem fácil, paixão pode vir, mas cultivar o amor, não. É um trabalho contínuo. Você está num relacionamento com alguém, você dá o seu melhor todo dia, você entender que vão ter momentos da dificuldade de cada um e dar suporte e construir algo de longo prazo, sempre vai ter esforço envolvido. Então, nada que vale a pena vem fácil. E às vezes o que vem fácil e parece valer a pena é o que vai te destruir no longo prazo. Mas você tem a decisão de qual esforço você quer, qual sofrimento você quer. Você quer sofrer um pouquinho mais agora, trabalhando duro nessas coisas que valem a pena? Ou você quer sofrer depois lá na frente, com remorso e arrependimento por tudo que você não fez? Então eu prefiro pagar agora. Então durmam com essa. Mateus, pesado, né? Pesadíssimo. Reflexão aí pra gente pensar. Obrigado, Matheus, pela participação, pela entrega incrível, né? E você que segue a gente aí no Durma Com Essa, já compartilha esse episódio com quem você acha que merece ouvir. Muita gente merece, hein? Então compartilha mesmo e fica com a gente, porque vem mais episódios interessantes aí nesse podcast, que é muito mais do que sobre sono, é sobre saúde, empreendedorismo. É sobre o que der. Hoje não teve roteiro nenhum aqui. Hoje não teve roteiro, mas teve uma entrega, que é isso que importa. Então a gente se vê nos próximos episódios.